E hoje eu quero falar sobre princípios da lealdade. A segunda chave, uma chave importantíssima, é lealdade. Diga comigo, lealdade. Lealdade, ela precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, nós precisamos estar exercendo lealdade. No nosso trabalho, na escola, na faculdade, em casa, precisamos estar exercendo lealdade, ou precisamos ser leais. Por onde nós passarmos, nós precisamos estar sendo leais em todo o tempo. Na igreja, com os nossos irmãos em Cristo, com a nossa liderança. Em todo o tempo nós precisamos ser leais. E lealdade faz parte do caráter de Deus. Diga comigo, lealdade faz parte do caráter de Deus. Então, se eu e você, nós temos uma natureza recriada, através de Cristo Jesus, nós recebemos uma nova natureza em Cristo. O velho homem morreu, as coisas velhas já passaram, e agora eu tenho a natureza de Deus. E se eu tenho a natureza de Deus, automaticamente eu tenho também o caráter de Deus. Digo, uau! Então bata no peito e fala, eu tenho o caráter de Deus. E o caráter de Deus é leal, ou seja, Deus é leal. Então, se Deus é leal, nós também precisamos ser leais uns aos outros. É muito comum a gente querer que as pessoas sejam leais conosco, ter pessoas leais do nosso lado. Isso é bom, mas antes de nós querermos que as pessoas que estão do nosso lado sejam leais a nós, nós precisamos ser leais a essas pessoas. Então, se lealdade faz parte do caráter de Deus, eu agora com a minha natureza recriada, eu tenho o caráter de Cristo, então eu sou leal. Por onde eu passar, eu vou deixar um rastro de lealdade. Salmos de número 103, verso de número 17, vai falar que Deus, ou seja, o amor de Deus é leal. O amor de Deus, ele é leal. Nós é que às vezes falhamos com Deus, ou nós às vezes falhamos com as outras pessoas, mas o salmista está dizendo, o amor leal do Senhor, o seu eterno amor, está com os que temem a sua justiça, com os filhos e dos filhos dos seus filhos. Mas Provérbios 20, verso de número 6, ele vai encerrar dizendo, o homem fiel, quem achará? Quem achará? Um dos maiores desafios hoje é nós acharmos pessoas leais, pessoas fiéis. E o sábio Salomão, ele encerra a parte B, ele diz, quem poderá achar? Ele está dizendo, muitos dizem que são amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Você às vezes fala assim, eu tenho muitos amigos, mas na hora de você listar, quem são aqueles que realmente são os seus amigos, e que são fiéis a você, e que são leais a você, às vezes na hora de você listar, vai achar muito pouco, ou talvez quase nenhum, né? Então, achar pessoas que realmente são leais, e que compartilha com a sua fé. Existem algumas pessoas que às vezes até dizem que são amigos e dizem que são leais, até o momento que você está compartilhando com algumas coisas erradas. Mas a partir do momento que às vezes alguém se posiciona, ele já começa a perder um vínculo. O vínculo de amizade, às vezes, ele já começa a diminuir. Mas nesta noite,
E nesse profetizando, primeiro, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você será leal por onde você passar. Eu profetizo sobre a sua vida que através da sua lealdade você também vai atrair pessoas leais. Pessoas leais estarão ao seu redor. Em nome de Jesus, levante a sua mão e diga: eu recebo em nome de Jesus. A partir do momento que você for leal com as pessoas que estiverem ao seu redor, você também estará atraindo pessoas leais. Ser leal no compromisso, ser leal na palavra, dar uma palavra e cumprir aquela palavra. Os antigos era muito comum, e hoje se você for numa loja e falar assim: eu vim cá comprar alguns móveis, e chegar lá e falar assim: como que você vai pagar? Eu vou pagar com a minha palavra. Você vai levar algum móvel lá daquela loja, sim ou não? Dificilmente. E depois da palavra, as pessoas falam assim: eu dou minha palavra que eu vou pagar. Isso para algumas pessoas, para os antigos, falou, acabou. Eu dou a minha palavra. Ou seja, eram pessoas leais. Aí depois começou a substituir por uma letra. Isso da época da letra, eu já assinei algumas letras, pegar algum dinheirinho emprestado e você assinava uma letra, uma promissória. E depois você ia lá, pegava um dinheiro e assinava uma letra. Aquela letra valia um pouco ainda, aquela nota promissória. E hoje, infelizmente, para muitas pessoas, assinar alguma coisa, tanto que cheque praticamente está em extinção. Quem aqui não precisa levantar a mão? Quem aqui já recebeu uma dívida, Falei, não precisa levantar a mão, já algumas pessoas já começaram a levantar. Cheque sem fundo. Existiam algumas pessoas, parece que já pegava, já com aquele propósito: eu vou passar para frente, vários cheques sem fundos. Infelizmente, nós temos percebido assim uma crise de integridade, uma crise de lealdade. Mas eu acredito também que esses dias o Senhor Jesus está levantando uma igreja, homens e mulheres que são leais ao Senhor e que são leais também às pessoas. Por onde passarem, eles vão olhar e vão falar: não, essa pessoa realmente é comprometida, essa pessoa realmente é leal. Honra também com os compromissos. Lealdade vem do latim legalis, que tem a ver com leis, cumprimento de leis, cumprimento então das leis. Lealdade não tem a ver apenas com comportamentos e hábitos, vai além de comportamentos e hábitos, mas lealdade tem a ver com caráter, e caráter é aquilo que está dentro de você. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que você expressa no dia a dia. Você não precisa se esforçar para mostrar para as pessoas que você é leal, que você é fiel. As pessoas vão perceber. E tem pessoas que, com o passar do tempo, percebem a sua lealdade, eles nem são capazes de oferecer algumas coisas. Algumas coisas porque eles sabem que você não vai compartilhar com aquilo. Eu trabalhei por mais de 4 anos em uma empresa, e eu fazia o acerto com aqueles motoristas, e a gente às vezes percebia assim, alguns se aproximando, alguns novatos e tal, e às vezes se aproximava assim, com algumas propostas que a gente percebia assim, que era uma propina que ele estava querendo, mas de imediato a gente não dava nenhuma liberdade, logo eles percebiam que era diferenciado. E graças a Deus que eu saí desta empresa e a minha fama era irmão. Cadê o irmão? Irmão para cá, irmão para lá, irmão para lá. Diga glória a Deus se você é chamado de irmão. Se chamado de pastor, então melhor ainda. O que vai acontecer? A lealdade. Você não vai precisar esforçar. Você vai expressar. No dia a dia, você vai expressar aquilo que está dentro de você. Mas talvez você encerrou o ano de 2021 machucado. Talvez quando você pega para fazer um projeto de vida,
Talvez você está com o seguinte pensamento: não compensa ser fiel, pastor. Não compensa ser leal. Algumas pessoas às vezes têm este pensamento: pastor, não compensa ser leal. Talvez você foi machucado por conta de uma amizade, que você foi leal, você foi fiel, e talvez aquela pessoa não honrou com você, e talvez você foi muito machucado. Mas lealdade é ir até o fim, ir até o fim. Nós temos o maior exemplo do Senhor Jesus. Jesus, quando ele reuniu com os discípulos, ele já sabia que Judas estaria traindo. Mas mesmo assim, Jesus foi lá e lavou os pés de Jesus. Jesus, ele não lavou os pés só de alguns discípulos, ele lavou os pés de todos eles. Lavou os pés de Pedro, mesmo sabendo que Pedro estaria negando Jesus. Lavou os pés de Tomé, mesmo sabendo que Tomé mais à frente estaria duvidando. Lavou os pés também de Judas, mesmo sabendo que Judas também estaria traindo Jesus. E às vezes algumas pessoas chegam à seguinte conclusão: não compensa ser fiel, não compensa ser leal. Meus queridos, nós temos o maior exemplo, é o exemplo de Jesus. Ele não agiu com infidelidade, mas ele foi fiel ao propósito, ele foi fiel ao Pai, ele foi fiel a todos aqueles que estavam próximos dele. Nós temos um outro exemplo, o exemplo de Davi. O exemplo de Davi no relacionamento com Saul. Davi tinha todos os motivos para trair Saul, sim ou não? Davi tinha os motivos para trair Saul, sim ou não? Tinha. Mas mesmo tendo motivo, ele não teve o direito, ele não se abriu para estar traindo Saul. Porque ele sabia que Saul era autoridade sobre a vida dele. Davi poderia estar traindo Saul, mas ele não traiu Saul, melhor dizendo. E às vezes a gente tem pessoas próximas a nós, e às vezes a gente até percebe assim uma certa facilidade ou uma aproximação, que às vezes se olha assim com uma motivação errada. Mas preste atenção aqui, continua sendo fiel, continua sendo leal a esta pessoa, porque a sua lealdade, a sua lealdade vai constranger esta pessoa. Em algum momento essa pessoa então será transformada, em algum momento essa pessoa será impactada. 2 de Samuel, no capítulo 3, verso de número 26, antes de eu entrar propriamente aqui em alguns princípios que eu quero compartilhar com vocês, esse texto vai falar de alguém que traiu Davi. Mesmo que Davi não tinha traído Saul, mas de repente alguém se aproximou dele e traiu Davi. Veja o que diz o texto: saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá, mas Davi não ficou sabendo disto. Então teve um momento que Joabe, muito próximo de Davi, Joabe sabia da história de Davi, que Davi havia honrado Saul, mas mesmo assim ele manda trazer Abner, e quando ele traz Abner, dado o momento ali, ele vai e mata Abner, e Davi não sabia disso, ou seja, traiu a confiança, porque não era isto que Davi queria, de forma alguma. E às vezes você começa a ler a história de Davi, ou talvez você começa a fazer também uma análise, e pensar assim: mas eu não semeei isto. Tem coisas que a gente não semeia, e a gente colhe.
Como Jesus, por exemplo, às vezes você fala assim, mas Jesus não semeou traição. Jesus semeou traição, sim ou não? Não. Mas ele colheu, infelizmente, pessoas do lado dele, traiu. Davi, a exemplo do relacionamento dele com Saul, ele não semeou isso, mas ele acabou colhendo da parte de Joabe. Sabe o que eu aprendo com isto? O que nós podemos aprender com isto? Olha, eu posso ter motivos para trair alguém, mas isso não me dá o direito mais, porque eu agora tenho o caráter de Cristo. Agora eu tenho a natureza de Cristo. Porque agora alguém pode até não ser fiel comigo, mas eu vou continuar sendo fiel com esta pessoa. Essa pessoa pode até não ser leal comigo, mas eu vou continuar sendo leal com esta pessoa. A gente sabe de muitos relacionamentos conjugais, de que um dos cônjuges não foi leal, traiu. Mas mesmo assim, a pessoa que havia sido traída continuou sendo fiel. Às vezes, a mulher não fez nada para que o marido traísse. Ou então, o homem não fez nada para que a mulher traísse. Mas ela continuou sendo fiel. Às vezes alguém poderia olhar e falar, ela tem motivo de sobra para trair o marido. Já viu? Em novela acontece isso muito por conta da nossa natureza pecaminosa. Não é isso? Quando a mulher começa a trair o marido, e o marido vai fiel, vai sendo fiel, aí vai todo o drama da novela, a mulher traindo o homem, a mulher traindo o homem, e aí de repente o homem começa a dar um olhar diferente. Já viu como as pessoas ficam torcendo assim, aquela coisa assim, tomara que dê certo, ai, ela merece, tomara que ele vai lá e dá o troco, não é isso? Por conta da natureza pecaminosa. Mas nós aprendemos que pode até ter motivo, mas continua sendo fiel. Diga, eu continuarei sendo fiel. Fiel a Deus, fiel ao propósito e fiel às pessoas que estarão ou que estão do meu lado. E Deus vai te honrar. Deus vai honrar cada um de nós. Deus estará nos honrando. Então, a lealdade, ela vem de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. As circunstâncias ao seu redor, às vezes, não é favorável. Mas eu e você continuaremos sendo fiéis ao propósito. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não somos baseados, ou nós não baseamos a nossa decisão por aquilo que as pessoas fazem, mas através da minha natureza de Cristo, ou da minha natureza recriada em Cristo. Em Cristo. Pastor, qual é o motivo disto para o meu projetando? Por quê? Porque esta palavra de hoje, porque nós queremos ter pessoas leais ao nosso lado. Quem quer, sim ou não? Quem quer ter pessoas leais ao nosso lado? Levante a sua mão e diga, eu quero. Todos nós queremos. Mas antes de você projetar, eu e você projetar, e pedir ou anotar, para que tenhamos pessoas fiéis ao nosso lado, pessoas leais ao nosso lado, eu preciso primeiro, será que eu estou sendo leal comigo mesmo? Será que eu estou sendo leal com as pessoas que estão próximas a mim? Como que o inimigo age na grande maioria das vezes? Ele tenta justificar um erro, mas um erro nunca vai justificar um outro erro. Um erro nunca vai justificar um outro erro. Talvez, quando você vai fazer o seu projetando, talvez você pegue o seu projetando e fale assim, não compensou ser fiel. Não compensou ser leal. E às vezes começa a comparar com outras pessoas. Fulano não foi tão leal, fulano não foi tão fiel, e aconteceu isso, e aconteceu
aquilo outro, e começa a vir dúvidas. Satanás, ele trabalha muito através das dúvidas. Mas eu e você, nós precisamos primeiro chegar à seguinte conclusão: Senhor, o que precisa ser mudado dentro de mim? O que precisa ser mudado dentro de mim? O que precisa ser transformado dentro de mim? E a partir de uma mudança de dentro para fora, eu vou também experimentar a mudança nas outras pessoas. O que acontece é que às vezes a gente quer que as pessoas que estão ao nosso redor mudem. Mas às vezes a gente não muda. Mas eu creio que através desse projetando, desse profetizando 2022, muitas coisas serão mudadas aqui dentro. E a partir de dentro para fora, as pessoas que estão ao meu e ao seu redor, elas perceberão esta diferença em nome de Jesus. Então eu profetizo sobre a sua vida, lealdade sobre a sua vida, uma vida de lealdade, leal primeiro consigo mesmo, leal com Deus, e a partir de você, todas as pessoas que estarão ao seu redor também da mesma forma serão leais. Pelo menos 2 princípios importantes sobre lealdade. Primeiro, lealdade é honrar incondicionalmente. Incondicionalmente. A palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 9, verso de número 20 e também 22, Gênesis 9, eu queria que você acompanhasse esse texto, Gênesis 9, 20 e também o verso de número 22. A palavra diz: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se, pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Nós vamos ver aqui 3 irmãos com atitudes diferentes. O primeiro, ele não honrou o pai. Ele olhou para o pai e talvez pensou: como ele está embriagado, ele está bêbado, eu não vou ser leal ao meu pai, ou eu não vou honrar o meu pai. Então, quando Cã, ele vê a nudez do pai, ao invés dele ir lá e honrar o pai, e cobrir a nudez do pai, porque ele foi o primeiro que chegou lá, ele justificou um erro. Ele teve um erro justificando outro erro. É porque ele está bêbado. É certo que Noé não deveria ter se embriagado. É certo, é fato, ele não deveria ter se embriagado. Mas Cã não honrou o seu pai. Ele não amou o seu pai, ou não foi leal ao seu pai incondicionalmente. Havia uma falha no caráter de Cã. Ele não viu o pai com misericórdia, mas ele expôs o erro do seu pai. Ele não teve misericórdia, e por isso ele foi amaldiçoado. Você depois pode ler o texto com mais tempo, você pode perceber que houve uma maldição. Mas a atitude de Sem e Jafé, eles foram leais e respeitaram o pai. Eles foram lá e cobriram a nudez do pai. Quantas das vezes a gente vê a nudez de um irmão e a gente vai lá e expõe a nudez desse irmão?
não é leal com este irmão. Expõe a nudez. Eu não estou aqui justificando a embriaguez, eu não estou aqui justificando o erro. Mas eu estou desafiando você nesta noite, a mim e a você nesta noite, a exercer um princípio da lealdade, respeitando aquela pessoa, não expondo o erro daquela pessoa. E eles foram lá e a palavra fala que eles pegaram um lençol e de costas, Sem e Jafé, eles não viram a nudez, mas eles perceberam. Eles de costas, foi lá e cobriu a nudez do pai. Eles foram leais ao pai. E por isso eles receberam então a recompensa. Quando nós amamos, nós não precisamos expor os erros dos outros. Sabe quando você vai ter um projetando excelente? Quando primeiro você olhar para dentro de si, ver primeiro a sua nudez, as partes que realmente você precisa se cobrir, e se cobrir, ao invés de ficar expondo, ou às vezes tendo a atitude de apontar o erro, e não sendo leal com esta pessoa. Talvez, pode até ter motivo, mas isso não dá o direito. Não dá o direito. Sabe quando é que nós vamos experimentar realmente uma transformação? Quando isso partir de nós, eu sendo leal. E aí as pessoas também que estarão próximas a mim, também estarão experimentando isto. Provérbios 10, 12 diz: o ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que o amor vai cobrir todas as transgressões. O amor de Deus na sua vida fará com que todas as transgressões sejam cobertas. Serão todas cobertas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E aí onde nós vamos experimentar isto, onde nós experimentaremos também, não só a misericórdia para nós, mas nós experimentaremos também a misericórdia também para as outras pessoas. Eu costumo dizer que nós precisamos olhar de duas formas, ou as pessoas podem olhar de duas formas, com pena e compaixão. Olhar com pena é olhar de cima para baixo e criticar, ou às vezes até expor o erro. Mas olhar com compaixão é diferente. E a própria palavra diz: compaixão. Ter compaixão daquela pessoa. É sentir, é ter misericórdia. O que é misericórdia? Sentir as misérias daquela pessoa. Perceber as falhas daquela pessoa, mas não expor. Mas estender as mãos para estar ajudando aquela pessoa. Quando eu tenho este entendimento, eu vou poder ajudar o máximo de pessoas que estão ao meu redor. Eu não apenas vou estar expondo as falhas. Preste atenção, eu não estou falando de concordar com a falha dos outros. Não. Eu não estou falando de cobertar a falha dos outros. Mas eu estou falando de você cobrir aquela pessoa e cobrir em amor. Quando você tiver esse discernimento, que por onde você passar, você precisa cobrir essas pessoas em amor. Você precisa exercer compaixão, você precisa exercer misericórdia. Isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Nós não vamos olhar julgando as pessoas,
mas nós vamos olhar estendendo as mãos para esta pessoa. Nós seremos leais a essas pessoas. Mas às vezes algumas pessoas que estão próximas a nós, elas não percebem lealdade. Elas até percebem que nós estamos falando de Cristo, que Cristo foi leal, mas às vezes as nossas atitudes enquanto igreja, nós não conseguimos atrair essas pessoas. Mas eu creio que esses dias, o amor de Deus em nós, o amor de Cristo em nós, vai constranger todas as pessoas que estão ao nosso redor, todas as pessoas que estão próximas a nós, e essas pessoas serão constrangidas a uma mudança. Então, a partir de mim, essas pessoas que estão próximas a mim também estarão sendo mudadas, ou essas pessoas também serão transformadas. Eu vi uma história de uma mulher, uma senhora de idade, que o carro dela estragou, e ela teve que parar o carro, e era numa posição, de uma via assim muito movimentada. Então ela parou o carro, e ela tentava dar partida no carro, e o carro morreu. E quanto mais ela tentava, menos ela conseguia. E aí uma pessoa que estava de trás começou a buzinar. E aí, você sabe, quanto mais buzina, parece que vai piorando mais ainda, não é? Então ela desceu do carro, ela pegou a chave e foi naquela pessoa e falou assim: você podia fazer um favor para mim? Vamos trocar de carro. Você pega a minha chave, vai lá para o meu carro e eu vou aqui para o seu carro. Aí você faz o seguinte: você tenta ligar o meu carro. Enquanto você está tentando, eu vou ficar aqui no seu carro buzinando para você. Buzinando. Aquilo estaria incomodando, sim ou não? Estaria incomodando. Eu creio que chegou o tempo de nós parar de ficar buzinando no ouvido dos outros. Cobrando. Buzinando, cobrando. Sabe por que muitos projetos de vida não são alcançados? Porque às vezes fica buzinando no ouvido do outro. Tem que mudar. Tem que ser leal, tem que transformar isso, tem que transformar aquilo outro. Mas chegou o momento de eu começar a olhar para dentro de mim. Dentro de mim, será que eu estou sendo leal comigo mesmo? Leal ao propósito de Deus para a minha vida? Será que eu estou sendo leal com Deus? Será que eu estou sendo leal com as pessoas que estão próximas? Ou será que eu estou expondo a nudez das pessoas que estão próximas a mim? Será que eu estou exercendo misericórdia com essas pessoas que estão próximas a mim? Chegou o tempo de a gente parar de buzinar no ouvido dos outros e começar a exercer compaixão e misericórdia. Diga em nome de Jesus: eu vou exercer compaixão e misericórdia. Vou parar de buzinar no ouvido dos outros, querendo cobrança, mudando cobrança, né? Ou seja, cobrando cobrança das outras pessoas. Já viu aquele texto que diz, aquela expressão, melhor dizendo, os humilhados serão exaltados? Quem já viu essa expressão? Os humilhados serão exaltados. Levante a sua mão, seja sincero. Os humilhados serão exaltados. Você fala assim: não, os humilhados vão ser exaltados. Sabia que isso não está na Bíblia? Os humilhados serão exaltados. Não é um versículo? Não é assim que está na Bíblia? No Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso de número 11, o texto vai dizer o seguinte: os que se exaltam serão humilhados. Os que se exalta, todo que se exalta será humilhado. E o que se humilha será exaltado. Então não são os humilhados que serão exaltados, mas é o que se humilha. Bata no peito e fala: é o que se humilha. Então bata no peito e fala: eu preciso me humilhar. É o que se humilha. Mas quantas das vezes a gente quer fazer um projeto assim, uau, mas falta humildade, falta aquela mentalidade assim: eu vou me inclinar
ao propósito de Deus. E eu vou começar a estender as mãos para ajudar as pessoas. Eu vou começar a estender as mãos para lavar os pés uns dos outros. É o que se humilha, não é o que humilha o outro, não é o que expõe o outro, mas é o que se humilha. Ou seja, quando se coloca numa posição de humildade, a palavra diz, será então exaltado. Será exaltado. Então, eu e você, nós podemos tomar a seguinte decisão. Você quer ser como Cã para expor? Ou você quer ser como Sem e Jafé e começar a exercer misericórdia e começar a exercer compaixão? Você quer ser como Cã e atrair a maldição? Ou quer ser como Sem e Jafé e alcançar a bênção de Deus e entrar para a história como homens que alcançaram o propósito de Deus, ou que alcançou o propósito de Deus, que atingiu o propósito de Deus para a sua vida? Eu quero nesta noite convidar você a fazer a seguinte reflexão. Primeiro, eu estou sendo leal com o propósito de Deus para a minha vida? Segundo, eu estou sendo leal com as pessoas que estão próximas a mim? Eu estou sendo leal com as pessoas? As minhas atitudes estão atraindo as pessoas a Cristo? As minhas atitudes estão causando ou está transformando as pessoas? Então fique tranquilo, fique tranquila. Você pode anotar aí no seu projeto, você pode fazer o seu melhor projeto de vida, porque tudo que você colocar aí, alinhado ao coração de Deus, vai se cumprir em nome de Jesus. Se você for leal a Deus, sendo leal a Deus, sendo leal ao propósito de Deus para a sua vida, e sendo leal às pessoas que estiverem próximas a você, tendo compaixão e exercendo misericórdia, você vai alcançar o melhor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé nesse